uma relação de trabalho, ela não é um primeiro encontro só. Ela é um casamento, muitas vezes, no mínimo um noivado. Então tem que ser verdadeiro para que essa relação seja transparente e genuína. Eu vou conversar agora com a Maíra Abimorad, que é CEO da Companhia de Talentos, está nesse segmento de RH e vai nos explicar o desafio de trabalhar nesse setor em meio a essa crise e tamanho desemprego. A gente tem um foco num público muito qualificado, né? Seja em jovens profissionais ou profissionais mais sêniores. Então, esse sentimento de desemprego ele é um pouco menor, né, dessa crise tão grande no emprego. O que a gente observa, vou pegar um exemplo, a área de marketing, por exemplo, que é uma área que tem, eu vejo por um lado um monte de marqueteiros, né, procurando emprego. Por outro lado, um monte de gente, um monte de vagas abertas para pessoas que tenham mais experiência na área digital, de digital marketing, enfim, que falta gente. Então é muito uma questão de atualização e qualificação, né, para entender melhor esse cenário. Qual o suporte que vocês estão dando às empresas nessa situação de crise? A gente tem trabalhado muito em fazer o que a gente chama de workforce planning, que basicamente é ajudar as empresas a pensarem qual é a força de trabalho que elas precisam para entregar o seu resultado, a sua estratégia. Então esse é um tipo de trabalho que a gente faz. A gente ajuda muito as empresas em processos de reestruturação, de desenho de estrutura e aí cuidar, vamos colocar assim, do time que fica depois de uma onda de demissões. A gente tem feito muito esse trabalho, porque quem fica precisa entregar mais com menos, né? Todo mundo trabalhando muito. Então como é que você constrói times com confiança e o que a gente chama de team building, para que as empresas se preparem para lidar com esse cenário super adverso. Como? Desde preparar, capacitar pessoas, e aí a gente fala de treinamentos técnicos e treinamentos comportamentais. A gente fala muito de apoio via coaching e mentoria para a liderança, para lidar com os desafios de hoje, né? E ajudá-los a pensar qual é a melhor estrutura para entregar aquele resultado e que garanta, enfim, margem, rentabilidade, que é uma coisa que está todo mundo de olho na tal produtividade, né? A tendência em momentos como esse é as empresas manterem ou contratarem gente jovem, com remuneração menor, bastante vontade. Nesse contexto, como é que ficam os profissionais com mais idade? Eu vou dividir esse público em dois, tá? Então tem aquele profissional que tem muita experiência de vida e de trabalho, mas que ficou para trás em termos de conhecimentos, não se atualizou no que está acontecendo em inovação, no mercado digital, em toda essa transformação que a gente está vivendo como sociedade e, claro, no mundo dos negócios. Esses profissionais realmente vão ter dificuldade em se recolocar aqueles que foram desligados ou que estão no mercado, porque o desafio é complexo, né? Então precisa de uma expertise, de uma senioridade, gente como eu brinco que já viu 2, 3 monstros na frente, sabe lidar com essa complexidade, principalmente em termos de estratégia e gestão de pessoas. Ao mesmo tempo, o jogo muda e muda o tempo inteiro. Então se ele não está sabendo do que está acontecendo, quais são as tendências e como é que isso está sendo implementado no dia a dia, fica muito difícil conseguir uma nova colocação. Vocês têm a atuação em toda a América Latina. É possível a alocação de profissionais aqui, desempregado aqui, ir para outro país, aqui da América do Sul? Olha, a gente pode melhorar, né, nos nossos acordos comerciais, em como a gente se organiza nesse sentido. O que a gente atende, a gente vê, né, um crescimento muito grande do México e da Colômbia, né, a economia legal, crescendo, contratando e principalmente sofisticando as suas estratégias de gestão de pessoas. Então, se você fosse ao México há 15 anos atrás, ninguém teria ouvido falar, por exemplo, de um programa de trainees, de um programa de desenvolvimento de liderança. Hoje, está que nem o Brasil, tem muitas empresas que estão, de novo, incorporando as suas estratégias de gestão de pessoas. Então, acho que podemos melhorar no intercâmbio entre profissionais, mas mais e mais as empresas olhando essa estratégia de gestão de pessoas do ponto de vista de Latinoamérica. E a demanda vem de empresas de que setor? Tem algumas empresas que demandam mais de vocês? Olha, a gente tem uma demanda gigantesca do mercado financeiro, né, que vem de grandes bancos, corretoras, bancos menores de investimento. A gente tem uma demanda significativa de tecnologia, de empresas de tecnologia, que eu acho que são os 2 setores que não param de crescer no Brasil e no mundo inteiro, né, financial services e tecnologia. E a gente continua tendo demanda, sim, que muda bastante da indústria mais tradicional. Então, a gente está falando de bens de consumo, óleo e gás. Então, essa demanda ainda existe, mas ela está mais difícil de ser atendida. Quais as ferramentas que vocês se utilizam para
caçar talentos e como um talento em potencial pode se posicionar, ser visto pelo mercado. Perfeito. Então, hoje a gente usa milhares de fontes e de jeitos, depende muito do projeto e da empresa para quem a gente está recrutando. Isso vai desde usar a nossa base de dados de candidatos que se inscrevem nos nossos bancos de dados, vai de usar ferramentas como LinkedIn, Facebook. Então, a gente está até postar cartaz em faculdade, em curso técnico, muitas vezes ainda funciona, o cartaz em papel, por incrível que pareça. Conversar com as centrais de estágio das universidades, das pós-graduações, tem uma série de estratégias. Como se posicionar? Eu acho que número 1, manter os seus dados atualizados em 3 lugares. Tá? Primeiro, acho que o LinkedIn é um ótimo lugar, é uma ótima vitrine. Segundo nas principais consultorias, como a Companhia de Talentos, tem outras, né, como a DM, como outras que existem no mercado, porque essa é uma fonte de consulta primária para quem vai fazer uma busca de candidatos. E também deixar o seu currículo atualizado numa lista de empresas que você prepare que te interessam especialmente. Né? Então, essa aqui é a minha lista target, onde eu gostaria muito de trabalhar. Deixa assim o seu currículo lá no Trabalhe Conosco, que normalmente está no site, que as empresas mais e mais têm usado isso como fonte de busca. Um profissional que está disponível no mercado, vamos usar desse eufemismo, como é que ele pode usar esse tempo, desde que tenha feito um planejamento, tenha um dinheiro reservado, para reduzir a ansiedade e ao mesmo tempo se capacitar? Assim, quais são as suas dicas? Olha, se você for pensar numa estratégia de baixo custo, né, então tem muita coisa muito boa online, né, de cursos, de MOOCs, coisas que são MIT, Harvard, grandes escolas que disponibilizam conteúdos excelentes, inclusive com certificado por um custo super baixo, que você pode fazer no seu tempo, enfim, tem pela internet. Acho que o trabalho voluntário é muito interessante, porque te dá a chance de exercitar conceitos e talvez gerenciar projetos, coisas que você nunca fez, é um jeito de você usar o seu tempo. O outro jeito é, sempre que possível, estar nos eventos, nas atividades da tua área, para você construir o teu networking, estar atualizado no que está acontecendo, vale esse investimento. E, claro, as formas tradicionais de se educar, MBA, pós-especialização, mas isso demanda um investimento de dinheiro e de tempo maior. E elas são importantes, não só pelo conteúdo, mas também muito pelo networking. A gente tem 2 gerações aí de jovens que estão acostumados a mudar muito de emprego e até precisam de novos desafios, eles buscam isso. E uma outra geração de profissionais que permaneceram muito tempo nas mesmas empresas e, de repente, se veem nesse desafio aí desempregados, não é? É isso mesmo. Então, a gente tem falado hoje para jovens de ciclos de 2 anos. Se há 10 anos atrás eu pegasse um currículo de alguém que ficou 2 anos em cada lugar, a minha leitura seria: esse aí é instável, não para em lugar nenhum. Hoje, quando você pega um currículo de alguém jovem, isso é muito comum. 2 anos é o ciclo médio, padrão, aí quando a gente fala de um profissional que tem 5, 6 anos de formado. O profissional mais sênior, sim. O importante é, na hora de contar essa história numa entrevista do profissional que passou muito tempo na mesma empresa, isso não é bom ou ruim, né? Isso depende do que ele fez nesse tempo lá dentro. Houve evolução? Ele foi promovido? Trabalhou em áreas diferentes, em projetos diferentes? Porque às vezes você pode ter muitos empregos dentro do mesmo empregador. E essa é uma história interessante para contar. A postura, quando o profissional vai lá para uma entrevista, o que vocês avaliam, principalmente? Às vezes está ansioso, tem responsabilidades, questão financeira. O que vocês avaliam? Qual seria a melhor conduta desse profissional? Então, assim, a primeira coisa é chegar no horário. Né? Chegar no horário. E antes de chegar no horário, se preparar. Ler sobre aquela empresa, sobre o desafio, sobre o setor, o que está acontecendo. É importante chegar minimamente entendendo qual é o cenário para qual você está sendo entrevistado. Fazer muitas perguntas. O momento da entrevista é uma via de mão dupla, é um momento também do candidato afirmar a sua escolha sobre aquela vaga, aquela empresa. Então, se preparar para fazer boas perguntas, a qualidade das perguntas conta muito, e tentar causar a melhor boa impressão dentro do que a pessoa realmente é. Por que eu falo isso? Porque é muito possível alguém viver um personagem por 1 hora de entrevista, 1h30. Se der tudo certo, a empresa contratou o personagem. E aí você tem que viver aquilo 8, 9, 10 horas por dia pelo tempo que você ficar dentro da empresa. Então, quanto mais verdadeiro você for, maior a chance desse fit, desse casamento acontecer. Uma relação de trabalho, ela não é um primeiro encontro só. Ela é um casamento, muitas vezes, no mínimo um noivado. Então, tem que ser verdadeiro para que essa relação seja transparente e genuína.
Quais são os cuidados que o profissional deve ter na sua presença nas redes sociais? Essa é muito importante, né? Então, primeiro fazer uma separação muito clara do que é uma rede social profissional, do que é uma rede social para relacionamentos pessoais. Então, acho que um bom exemplo é LinkedIn, Facebook, né? Um exemplo, tem outras. Então, o que se posta no LinkedIn não pode ser o que se posta no Facebook, não faz sentido e vice-versa. Então, isso é uma coisa. Isso não significa que a pessoa tem que ter dupla personalidade, né? Então, eu sou completamente diferente numa rede social do que eu sou em outra. Mas preservar esses dois ambientes como se fosse, quando eu estou num churrasco com os amigos, como que eu me comporto, quando eu estou dentro do meu trabalho, como eu me comporto. Tem um depara, né? Tem uma atualização de uma coisa para outra. Esse é um ponto. A outro ponto é que, assim, mesmo sabendo que as redes sociais pessoais, né, são pessoais, isso é levado em consideração. Então, se você está em todas as suas fotos bêbado, bebendo, fazendo piada que seja xenofóbica, antissemita, racista, isso causa uma impressão sobre você. Então, esse cuidado aí do que você coloca, porque uma vez na internet, acabou. É público, dificilmente você consegue voltar atrás do que você postou ali. Então, o mínimo de cuidado, respeito aos outros é importante. E a presença visual, fotos, como selecionar isso? Então, fotos, assim, acredito que o mínimo, né, de exposição do corpo possível, então, assim, não precisa botar na sua foto do perfil uma foto de biquíni, de sunga com uma caipirinha na mão, né? Dá para cuidar dessa questão de imagem, e isso independente da questão profissional, né? Não tem necessidade. Então, é assim, o que a pergunta é, eu gostaria que meu chefe visse essa minha foto? Se sim, se você acha que está confortável de seu chefe ver aquela foto, posta. Se você acha que, não, acho que eu ficaria meio incomodado se meu chefe visse essa foto, na dúvida, não poste. Na verdade, não há uma diferenciação, né? Você mesmo nas redes sociais, na empresa, é necessário um zelo. Sem dúvida. Agora, claro que tem um monte de coisas que você posta na sua rede social profissional, artigos, opiniões, que tem a ver com o mundo profissional. E na pessoal, idem. Mas você tem razão, somos um só. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Ducascope TV. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Luciene Miranda para a Ducascope TV.